até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A aula de hoje, número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nós te adoramos, Senhor, nesse dia. Nós desejamos, Deus, a tua presença. Nos enche, Pai, com o teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, aqueles que estão desejosos, papai, por anunciar as virtudes do Senhor para todos nesse mundo, papai. Nos abençoa, nos dá mesmo discernimento, temor e nos enche com a presença do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá para a revisão dessa semana também. Nós vimos nas aulas anteriores que precisamos de um conhecimento absoluto da mensagem, como é encontrado na Bíblia, e que é mais uma familiarização íntima e pessoal com Deus que nos deu essa Bíblia. E nós entendemos que a maneira como vemos Deus se revelar em sua palavra nos permite afirmar que Deus se relaciona com o ser humano, o que quer que nós façamos o mesmo. É isso que Deus deseja de nós, que a gente pregue o Evangelho, conheçamos, como Oséias diz, e prossigamos em conhecer o Senhor, anunciar as virtudes dele para as pessoas. Uma perspectiva intencional e global de salvação está presente em todo o Antigo Testamento. E vamos ver agora também no Novo Testamento. Israel não fez o que tinha que fazer, que era o quê? Revelar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de vivos e não de mortos, para as outras nações ao seu redor. Tá bom? Vamos lá para o textuário dessa lição de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verdade prática dessa lição. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A introdução. O versículo da aula passada também eu trouxe os discípulos ali reunidos e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E aí o grande chamado, a grande missão daquele povo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A partir do ministério de Jesus, os apóstolos o sucederam e mediante a igreja, o corpo de Cristo, a missão de Jesus passou a ser o quê? A missão da igreja, nossa missão. Então, precisamos cumprir isso. Testemunhar, apresentar e proclamar a mensagem da salvação com temor e reverência em todos os lugares, em todo o tempo, cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, revestidos de sua graça maravilhosa. A graça não só como um favor imerecido, mas como força capacitadora para anunciar as virtudes do Senhor. Os evangelhos. Quais são os evangelhos? Nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles anuncia Jesus Cristo de uma forma. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, a figura então de um boi. O Evangelho de João mostra ele como Deus, a figura da águia, a divindade dele. Lucas mostra ele como homem. E Mateus mostra ele como rei, a figura de um leão. E olha que interessante, uma mulher enviada pelo próprio Cristo para anunciar as virtudes do Salvador. Não posso entrar, assim como não entrei na história de Elias, de Jonas, de Abraão, entrar muito nessa história por causa do nosso tempo. Mas você vai se lembrar, Jesus Cristo tinha um amor muito grande. Samaria, aquela mulher, ela levaria esse evangelho para aquelas pessoas que ela conhecia. E depois Jesus, passando 2 dias ali, ele mesmo se revelaria a eles e eles passariam a crer, não mais porque ela falou, mas porque eles estavam vendo que ele era o Salvador. Que amor é este? Quando Jesus deixou a instrução para os discípulos do ide até Jerusalém, Samaria, Judéia e Samaria e até os confins da terra, Jesus Cristo
ama as pessoas. Aquela mulher chega até ele e ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água. É uma história linda, maravilhosa. Ela foi usada como uma missionária também no Novo Testamento para exemplificar tudo que estamos falando nessa lição, tá bom? A nossa reflexão: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, e a mulher samaritana, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus trouxe consigo o quê? Um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores, do passado, do presente e do futuro. Jamais vos abandonarei, eis que estou convosco até a consumação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O plano de Deus, o plano perfeito de Deus, se cumpriu em Jesus Cristo. Todas as nações, todos os povos, para que eles pudessem alcançar esse conhecimento do Santo de Israel. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, mandou o seu Filho para realmente resgatar o perdido. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. O Novo Testamento é um livro missionário, em discurso, conteúdo, espírito e desígnio. Esse é um fato simples, mas também é um fato de real e profunda importância. O Novo Testamento é mais a teologia em ação do que a teologia em razão e conceito. Além dos evangelhos, o livro de Atos é o autêntico registro missionário dos apóstolos e da igreja primitiva. As epístolas também foram escritas para igrejas estabelecidas através de esforços missionários. Sabemos, e é claro que notamos, que o ministério de Cristo foi marcado por amor, compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Falando em Novo Testamento, vamos falar sobre Filipe. Também não posso entrar, mas você já sabe, está registrado no livro de Atos. Ele encontrou aquele eunuco, aquele homem estava sedento pela palavra de Deus. Filipe pregou para ele e ele foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. E depois Filipe realmente fez o que tinha que fazer, Deus levou ele para outro lugar. É uma história maravilhosa. Vemos também a história de Pedro. Pedro pensava que era só para os judeus que ele tinha que pregar. Não. Deus mostra para ele aquele lençol cheio de animais e diz para ele: mata e come. Por 3 vezes ele teve essa visão. E a mesma palavra, mata e come. E lá no livro de Atos registra isso. Ele é enviado por Deus a Cornélio, também como um missionário enviado para pregar também agora aos gentios. Olha o que a palavra diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, e Colasso quer dizer isso, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E partiu Barnabé para Tarso, Atos 11 agora, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, olha que interessante, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E nós não podemos esquecer que de Antioquia também saiu Lucas, que escreveu tanto o Evangelho como o livro de Atos. Ou seja, a cidade de Antioquia ela marcou esse início da igreja primitiva. Tantas coisas aconteceram a partir dali, e nós sabemos que tudo por propósito de Deus. Paulo, cheio de autoridade, escreveu suas cartas, com o objetivo de instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Em todas, o apóstolo deixa claro o zelo pelas almas. No livro de Apocalipse, agora nós vemos João
nos encorajando a perseverar nesta longa jornada, onde a redenção será de uma vez por todas completa. Então, vamos em frente. Olha o que João escreve no principinho do livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Conclusão. As experiências do Senhor, vivo e glorioso, eram mediadas pelo Espírito Santo. Muito importante isso. Dessa forma, há uma ênfase firme e consistente quanto ao Espírito no ensinamento e nas experiências apostólicas. Sem ele, suas vidas teriam permanecido menos que cristãs, menos que normais, pois ele mediava vida dinâmica, significado, orientação e glória a tudo que ia acontecendo. Ele literalmente impelia os apóstolos no campo missionário. E nós não podemos esquecer, Deus não desistiu do pecador. Deus enviou seu único filho, Jesus, com preço de sangue, pagou o pecado de todos os homens, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e nos constituiu seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Então, que privilégio nós temos de poder fazer parte desse plano. E lembre-se, somos o quê? Embaixadores de Cristo. Antigo Testamento e Novo Testamento, numa visão muito panorâmica, muito geral das coisas. Mas o que é que nós precisamos entender? Deus se manifestando através do Evangelho, através de Jesus Cristo. Desde o princípio. Quando Jesus disse, Abraão viu o meu dia e exultou, que dia foi esse? Realmente, o sacrifício que Abraão estava para fazer do seu próprio filho, Deus cumpriu no Novo Testamento, entregando o seu filho por nós naquela cruz. Que o Senhor te abençoe. Ide e pregai o Evangelho. Não se esqueça disso a toda criatura. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.